Amém? Deus tem falado muito com a gente sobre oração. E o meu desejo é que domingo passado e hoje possa te ajudar a sair daqui com uma vida muito mais equipada sobre o que é oração. E uma das coisas que eu quero te ajudar a aprender é que oração não é só falar com Deus, ou só falar. Oração, a primeira coisa, a essência da oração, diz respeito a estar com Ele. Orar é estar com Ele. Aí existem coisas que vão acontecer nesse estar com Ele, que hoje muitas você já sabe, já conhece, mas talvez não tenha praticado. Hoje a gente vai ver um pouco delas. Mas a primeira coisa que eu quero que você saiba é isso. Não existe uma vida de oração poderosa sem que você tenha uma vida de estar com Ele. E o estar com Ele é estar genuinamente, com vontade, interessado. Não para buscar algo, mas para viver algo. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, é tempo de você começar a viver algo. Mais do que pedir, você precisa começar a experimentar. Fala para a pessoa que está do seu lado. E a primeira coisa que você tem que ter consciência, lembra dos 4 Cs? O primeiro era consciência, da semana passada. É que você precisa estar com Ele. Todos os dias da sua vida. O tempo todo. Amém? A semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre isso. A gente falou sobre liderança de si mesmo. A gente trouxe a importância da gente buscar e orar por aquilo que a gente acredita que Deus tem para a gente. Lembra disso? E eu dei para vocês 4 conceitos que são cientificamente comprovados e que nos ajudam a alcançar novos comportamentos. Mudança de mentalidade, novos comportamentos. Que foram os 4 Cs, não é? Quem lembra disso? E eu sinto que a gente ainda está num processo, sabe? A gente falou de processo. Pode acender essa luz, por favor. Que esse friozinho, hoje nós vamos tentar fazer uma coisa bem dinâmica, diferente. Vou colocar vocês para praticarem mais, para ninguém congelar aí na cadeira, tá bom? Eu sinto que a gente está num processo ainda de rompimento. E Deus tem nos dado palavras a respeito do que Ele quer nos entregar. Mas estamos num processo de rompimento. E os rompimentos da sua vida vão acontecer conforme a sua intencionalidade, conforme a sua entrega, conforme o seu movimento, conforme o que você for atrás. Amém? A oração, então, ela começa nessa atitude de estarmos com Deus, de separarmos um tempo para ficar com Ele. E ela faz parte do nosso DNA. Quando a gente se torna uma nova criatura, mais para frente vou falar um pouquinho mais disso, o DNA de Jesus passa a habitar em nós. Ou melhor, Ele resgata o nosso DNA original. Faz parte da nova criatura viver uma vida em oração. Por quê? Porque é uma prática religiosa? O que vocês acham? Por que a gente tem que orar? Quem arrisca? Posso escolher quem vai falar? Por que a gente tem que orar? Se conectar. Para que a gente tem que se conectar? Qual o propósito final do plano de Deus, do que Ele faz na nossa vida? Desenvolver relacionamento. Posso dizer que esse é o início e o final. Viver a vida que Ele projetou para a gente, para a humanidade. É ou não é? Será mesmo que um Deus tão inteligente, tão criativo... Gente, pensa na Terra.
a gente não consegue mensurar a diversidade da criação, consegue? Pensa num Deus que fez tudo isso. Será que realmente Ele fez uma vida para a gente que, tipo assim, da gente conhecer Ele só para resolver nossos problemas? Vamos lá, o que vocês acham? Para que Ele criou a gente? Para fazer parte dos sonhos dEle, para sonhar junto com Ele. Faz sentido para você? Então, Deus está nos chamando num processo porque Ele quer que a gente comece a viver os sonhos dEle, que Ele tem para agora. Não são os sonhos do ano passado, de 2018, são os sonhos de 2019, 2020 para frente. E ele é tão bom, Ele é um Pai tão incrível, que Ele nos prepara, Ele nos ajuda a nos tornar quem a gente tem que ser para a gente poder viver esses sonhos. É incrível isso, né? Porque Ele poderia simplesmente falar assim, ó, é o seguinte, tá aqui, tem um plano para você, te dou o mapa, se vira, meu filho, corre atrás. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele fala assim, se você quiser vir comigo, eu vou te ensinar o que você precisa fazer para que você se torne a pessoa que eu te fiz para ser. Essa semana, hoje eu estava comentando com algumas pessoas que Deus tem me trazido uma oração muito específica. Eu quero te encorajar a adotar ela para você. Que, dentre as outras coisas que a gente ora, essa oração é assim, Senhor, me transforma na pessoa que eu preciso ser, que vai preencher os propósitos do seu coração. Aqueles que foram designados para mim, não é para eu bater a mão aqui, eles falaram, acho que é isso, sei lá, que preenche os meus propósitos e aqueles que eu faço parte dentro do quebra-cabeça maior e que ajuda as pessoas que fazem parte desse quebra-cabeça também viverem. Então, anota aí, Senhor, me transforma na pessoa que eu preciso ser para viver os seus propósitos aqui na terra. Por que Deus nos daria essa oração? É sério? Esse relógio está certo? Jesus, vamos orar para parar o tempo, gente? É sério, vocês nunca viram isso? Eu já vi. Vamos lá, gente, vamos orar. A gente está falando de oração. Oração move montanhas. Senhor, para o tempo, me ajuda a pregar tudo que eu tenho que pregar no tempo, sem ultrapassar. Então, para esse relógio. Alguém desliga o relógio, por favor? Então, o Senhor está nos chamando para transformar, para que nós sejamos transformados. Por quê? Porque ainda estamos na jornada, gente. A jornada precisa de transformação contínua. Senão a gente vai ficar para trás e não vai perceber o movimento de Deus. Faz sentido para você? Então, hoje eu vou falar com você sobre três coisas sobre oração que eu quero que você saia daqui, tá? Para que a gente possa, então, viver, anota aí se você estiver anotando também. Eu trouxe aqui antes da gente entrar no primeiro ponto, o propósito da oração. Qual que é o propósito da oração, então? Fala comigo, trazer a vontade de Deus à realidade, aqui na terra. Porque no céu já está tudo funcionando. Amém? No reino dos céus, tudo está alinhado, harmonizado. O lugar que está um caos é aqui, na minha, na sua vida e nessa terra. Então, a oração vem para que a gente, em parceria com Deus, por isso que a gente precisa andar com Ele, a gente entenda e se torne um canal que traz para a terra a realidade dos sonhos dele. Então, o propósito da oração é fazer o quê? Trazer o quê? A vontade de Deus para onde? Para a terra. os discípulos andavam com Jesus, e a única coisa que eles pediram para
Jesus ia ensinar eles, o que foi? Ensina-nos a orar. Eu imagino que eles perceberam o que acontecia quando Jesus orava. Que eles viam o problema se transformando, o ambiente se movendo e mudando, as pessoas se entregando, mudando de mentalidade, sendo curadas. E eles falaram, cara, isso é muito louco, quero fazer isso também. Jesus, como é que você faz isso? Na verdade, eles já tinham percebido que Jesus orava e fazia isso. Então ele fala, nos ensina. E aí ele vai falar sobre o que é a oração, o propósito. Quando vocês forem orar, a oração é que venha o reino dos céus aqui na terra. Amém? Então, a nossa oração precisa caminhar para esse nível. Hoje, e semana passada, a gente ainda está tratando da oração no nível pessoal. Orar por mim, para que eu seja transformado. Orar pelas coisas que eu acredito que a minha vida precisa alcançar. Mas também ainda hoje a gente vai falar dos outros níveis que Deus está nos chamando. Afinal de contas, a gente não falou agora mesmo que Deus nos projetou não só para resolver os nossos problemas, mas para que a gente viva uma vida que Ele sonhou. É ou não é? E que faz parte de um contexto maior. Você sabia disso? Você sabia por que a gente não deve tomar decisões sem entender o que está no coração de Deus? Por quê? De verdade, não é porque a gente pode errar. Vem antes. É porque a gente foi projetado para viver num plano que é maior do que o nosso individual. Então, toda vez que a gente toma decisão baseado no nosso plano pessoal somente, a gente não está vivendo o que Ele, o Criador, o nosso Pai, projetou para a gente. Qual é o resultado disso? A vida que eu não fui criado para viver, eu vou viver. Faz sentido? Então, a gente precisa começar a ampliar a nossa mente e ir além. Eu tenho que orar, porque a gente é crente, e o crente ora, senão a gente vai para o inferno, ou senão o diabo vem atacar. Não, esse não é o propósito e a motivação. O propósito é, eu oro, porque eu entendi que Deus me chamou para andar com Ele, e tudo que está no coração dEle, a meu respeito e a respeito dos lugares que Ele está me colocando, precisam ser revelados para que eu possa viver, e esses lugares sejam impactados pelos sonhos dEle. Amém? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para a gente chegar nesse ponto, que é o ponto, vamos dizer, mais alto, a gente vai falar que é a intercessão, a gente precisa primeiro decidir andar junto com Deus. E o que é andar junto, gente? O que é andar junto? Quando você fala assim, eu ando junto com a minha esposa, com o meu marido. Fazer tudo junto, podemos falar isso? Fazer tudo junto. Tem gente que deve... Vocês já me viram? Por acaso, alguém que está aqui já me viu passando de carro na rua? Ai, que bom. Não, estou brincando. Ainda bem que o meu carro tem esse filme. Porque eu acho que tem gente que deve achar que eu sou louca. Como não é muito escuro, eu acho que dá para ver um pouco. Do mato é mais escuro. Porque, gente, de verdade, eu ando dirigindo sozinha, conversando. Muitas vezes Jesus está sentado no banco do passageiro. Eu não estou brincando. E eu entro no carro, tem dia que eu estou tão, de verdade, eu tenho tomado decisões intencionais na minha vida, e elas têm se tornado tão parte de mim, que eu entro no carro e eu começo a orar em línguas. E eu estou pensando, eu vou lá passar no céu, e eu estou olhando. Às vezes eu nem percebo que eu estava orando em línguas. Que eu estava pensando em alguma coisa que eu tinha que fazer. Eu converso com Deus o tempo inteiro. De verdade. Tudo. Pai, estou indo lá fazer tal coisa. E aí, vai comigo. Vou atender um cliente, eu falo, Pai, prepara o coração, me dá sabedoria. Eu sei que eu me preparei tecnicamente, mas eu quero ouvir do seu coração que eu vou falar para essa pessoa. Me dá as perguntas certas.
Pai, prepara, eu vou chegar no estacionamento, eu estou chegando no estacionamento. Pai, prepara um lugar para mim que eu esteja guardada, que eu consiga me sentir protegida. Eu não estou exagerando, gente, eu estou lembrando as coisas que eu falo. E por que eu estou te contando isso? Que a gente vai ver que esse é o primeiro passo para ter uma vida poderosa. É andar junto. Em tudo, 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 tudo. Pode perguntar para os meus filhos, e mais para eles, assim, no dia a dia, claro, para o Mar também, mas como no dia a dia a gente não fica muito junto durante a semana, então as coisas da rotina, qualquer coisa que acontece, eu falo, você já orou? Já falou com Deus? Já perguntou? Tipo, nem me fala antes, fala com ele primeiro, depois você vem me falar. Ou então eu falo, vamos orar, vamos pensar, vamos perguntar para o Espírito Santo. Meu filho está no momento que ele está no 2º colegial. O ano que vem ele tem que tomar algumas decisões na vida dele. Por mais que a gente pesquise, pense, sonhe, planeje, eles até às vezes me acham chata. Porque eu falo, acima de tudo, qual é o propósito de Deus para você? O que está no coração dele? Você já ouviu? Se é para você ficar em Ribeirão, se é para você estudar em São Paulo, se é para você estudar fora. Qual é o propósito? A gente foi visitar escolas para a Sara, porque ela está numa escola que termina agora no 9º ano, ela precisa mudar, não tem o ensino médio. E eu falei para ela várias vezes, falei, Sara, a gente vai analisar a escola nisso, mas tem uma coisa que eu quero que você ore quando você estiver lá e perceba se você percebe algum movimento de Deus. Quando você entrar na escola tal, quando você entrar na escola tal, tenta entender, conectado com aquilo que você acredita que Deus tem para você como profissão, qual é a escola que vai te dar a estrutura que você precisa. O que eu estou fazendo com eles? Ensinando eles a tomarem decisão, com base naquele que é o único que tem as melhores e as respostas certas. Amém? Só que isso tem que ser algo natural, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tem que fazer parte da gente primeiro, para que eu tenha, inclusive, autoridade para falar para ela. Não é? Porque senão ela pode virar para mim e falar, mãe, mas nunca te vi perguntando, o que você está pedindo para eu perguntar? Então, é importante que os nossos filhos vejam, que a gente comente, que a gente fale de Deus de forma natural. Sabe, é a mesma coisa quando eu falo para ela assim, liga para o seu pai, Marcelo, estou falando agora, e pergunta o que ele acha. É nessa naturalidade. Filha, liga para o seu pai, pergunta o que ele acha. De verdade, pense em você. O quanto isso tem sido real no seu dia a dia. Ou se você só lembra de falar com Deus quando a coisa já está pegando fogo. Pensa aí. Está dando uns estouros aqui. Abre comigo em Filipenses 4. Eu vou te dar um contexto bacana. Assim, eu gosto de a gente entender um pouco do contexto do que a Bíblia diz. Filipos era uma cidade que Paulo havia passado para levar o evangelho, era uma cidade romana. Muitas pessoas se convertem a Cristo por causa do trabalho que ele faz lá em Filipos. Só que ele sai, ele fica um tempo e deixa as pessoas que Deus separou para cuidar da igreja em Filipos. E aí ele é preso, ele está em Roma preso, e ele começa a escrever uma carta para os filipenses. Quando você vai estudar o contexto, você vai entender que Paulo ele tinha uma conexão mesmo com eles. Ele se alegrava com vários comportamentos, vários procedimentos que eles tinham, porque eles estavam avançando. Tanto é que a carta de Filipenses é uma carta que trabalha em toda parte, tudo que você for ler, você vai ver que tem a ver com o estilo de vida cristã. Então, Paulo escreve uma carta para eles, falando de pontos de um estilo de vida cristã, ensinando eles no que eles
precisariam, poderiam melhorar e desenvolver para que eles se tornassem cada vez mais parecidos com Cristo. E aí chega um determinado momento que uma das pessoas da igreja de Filipos é enviada na prisão para visitar Paulo, para levar para ele suprimentos, dinheiro, enfim, para suprir para as necessidades dele. E é nesse momento que ele entrega a carta. E aí esse cara leva de volta para os filipenses as orientações que ele havia mandado para a igreja em Filipos. E aqui no capítulo 4, ele está especificamente, eu vou te pedir para ler no verso 2. Vamos ler do verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecerei assim firmes no Senhor, amados. Estão vendo como ele tem um carinho por essa igreja? Ele já expressa o amor dele. E olha só que interessante, só um parêntese aqui. No verso 2, ele fala assim: suplico a Evódia e a Sintique que estabeleçam a boa convivência no Senhor. Que nomes lindos, né, gente? Quem está grávida ou quer ter neném? Aí, ó, que boa sugestão. Ô, Vitor, eu acho que vai combinar, tá? Com vocês. Deixa eu ver. Evódia e Sintique são nomes femininos, viu? Essas duas mulheres eram líderes na igreja de Filipenses. Ué, mas tinha mulher liderando na igreja naquela época? Não, ninguém prega, mas tinha. Elas eram duas líderes e elas estavam tendo um problema entre elas. Então, Paulo, nesse momento, ele está exortando elas, chamando elas para voltarem aos procedimentos ou ao comportamento que Cristo teria. Então, ele fala assim para elas: que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajude. Agora ele está pedindo ajuda para uma outra pessoa da igreja para ajudar essas duas mulheres. Pois ministraram comigo na causa do Evangelho, elas são ministras do Senhor. Juntamente com Clemente, com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Aqui é só um detalhe para você entender um pouquinho do contexto. Ele está mandando uma carta direcionada para ajudar aquela igreja, porque ele está preso, ele não pode ir lá. Alegrai-vos, e aqui entra a nossa parte, aqui que Deus quer começar a fundamentar o que a gente está falando. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Quem aqui ora para ser alegre? Eu também. Eu oro muito por isso. Senhor, me faz alegria genuína, aquela que flui como rios de águas vivas. Eu oro por umas coisas meio doidas mesmo, gente. Eu oro, às vezes, para ser engraçado, mas acho que a Assunção está indo só para o meu marido, né? Que ele vem, prega aqui, todo mundo dá risada. Eu ia começar com uma história hoje, mas o Espírito Santo não deixou. Me levou, depois eu conto. Vamos lá. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará ao Senhor. Não andeis, o quê? Ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas nos seus encontros com Deus. A palavra todas no original, sabe o que significa? Tudo, ou todas. Tipo assim, você não pensa numa coisa bem pequenininha que acontece na sua vida, no dia a dia. Pensa, me dá um exemplo. Acordei numa preguiça hoje, não sei se eu quero ir trabalhar. Ai, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. E poderia ser isso? Quem já acordou assim? Então, agora você já sabe. O que você tem que fazer? Pega a cadeira, põe 2 cadeiras, uma para você e uma para o seu pai. Fala, pai, vem cá. Eu não estou afim hoje, mas eu sentei aqui porque eu preciso da sua ajuda. Gere em mim ânimo. E aí você vai começar a declarar essa verdade, amém? Eu estou falando sério. Porque ele falou todas as coisas que estão te incomodando por meio de oração e súplicas, com ações de graças.
Aqui a gente tem 3 coisas que ele está citando. A gente poderia destrinchar isso no estudo. Oração é o quê? Fala comigo, conversar. Não é reza. Reza é a gente ficar repetindo a mesma coisa, sem parar. E achar que pela repetição a gente vai alcançar algo. Jesus falou assim, Jesus nos ensinou a ter um relacionamento com o Pai. Então, oração é conversar com Deus. E súplica, o que é? Súplica é aquela oração fervorosa. É o clamor, é a intensidade. A gente vai ver que há momentos, existem situações que você vai precisar clamar. E, o que mais? O que é ações de graça? Seja grato. Hoje de manhã a gente estava reunido e me veio, de verdade, um temor. A gente estava orando num grupo. E o Senhor começou a trazer no meu coração o quanto a gente é abençoado. Sabia que tem igrejas que não tem nada de estrutura, que é só um barracão velho, frio, que não tem forro, que o chão não tem piso e que as pessoas viajam quilômetros a pé para poder chegar lá e não faltam. Não tem carro, não vai voltar para casa e a comida vai ser a mais simples que você possa imaginar. Mas ela entendeu que Deus a fez para viver com Ele. E ela paga o preço. Mas a gente está aqui no conforto ou não está? Quem aqui não veio de carro, mas veio com o carro de alguém? Todo mundo veio com o carro de alguém. Alguém veio andando a pé? Você veio? Vamos dar uma salva de palmas para ele? É sério. De verdade, parabéns. Que você seja um exemplo de persistência, de amor. Que isso é raro, gente. É ou não é? A gente tem que ser mais grato, mais generoso. Agradeça mais, e aí você vai renovar a sua mentalidade e vai transformar ela na mentalidade que Paulo tinha. Paulo tinha uma mentalidade que era assim, gente, tanto faz, se eu estiver passando necessidade, se eu não tiver, eu sou grato. Porque a minha alegria está nele, não nas coisas que acontecem comigo. Amém? Então, vamos lá. Então, com ações de graça. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Paulo está falando assim, verbaliza o que está acontecendo com você. Quando você verbalizar, os seus pensamentos vão mudar e o seu coração vai ser guardado com a paz que excede entendimento. Porque toda vez... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual é a coisa que a gente mais faz na vida? Falar. É verdade. Sabia disso? Se eu contar quantas 1000 palavras as mulheres falam por dia, vocês vão ficar de cara. Porque tem estudo para isso. Os homens... Gente, de verdade, assim, isso não tem como negar. É bem menos. Mas a coisa que a gente mais fala é falar. Ou a gente está falando para alguém, ou a gente está falando sozinho, ou a gente está falando para a gente mesmo, ou a gente está falando com os nossos filhos, ou a gente está falando nos vídeos das redes sociais. A gente fala o tempo todo. E por que a gente não fala o que precisa ser falado de fato? Então, hoje, eu quero que você saia daqui consciente de que você precisa verbalizar o que está acontecendo com você. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, tá bom. Vamos dar uma acelerada aqui. Abre comigo em Deuteronômio 6. Eu gosto muito dessa passagem. Ela fala muito comigo. E ela, inclusive, é uma das nossas bases do Ministério Infantil aqui do Just. Foi um momento que a gente foi entendendo muito da nossa missão com as crianças. Deus nos deu esse texto como fundamentos para o que a gente faz aqui. Deuteronômio 6, 2.
ele está trazendo aqui orientações sobre o estilo de vida que nós, que era para aquele povo na época, mas que hoje o Senhor está trazendo para a gente. E vamos ler rapidinho. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temereis a Yahvé. Aqui a gente vê que o Senhor se preocupa com as próximas gerações e quando Ele chama uma criança ou quando Ele chama um pai ou uma mãe primeiro, na verdade, Ele não está chamando aquela pessoa, Ele está chamando a família inteira. Porque o plano de Deus é para famílias. E teus netos temerei a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedecerei a todos os seus estatutos e mandamentos que hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Quer ser feliz? Quer ter vida longa? Agora, vamos pular aqui, não vai dar tempo. Depois você lê todos esses versos seguidos, mas eu quero te levar no 7. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres, aonde? Sentado na sua casa, ou seja, na mesa. Sabe por que a gente tem dificuldade de fazer um exercício que a gente fez no início? Por 2 motivos. Primeiro, a gente não acredita que Deus fala conosco através da imaginação, porque o diabo distorceu e roubou a imaginação e levou ela para as outras religiões ocultistas. E as pessoas das outras religiões, elas operam no sobrenatural usando a imaginação, mas os filhos de Deus agora precisam quebrar esse paradigma e voltar. Mas quem criou a minha imaginação e a sua foi Deus. Ele que inventou. Gente, o diabo não faz nada original, ele copia tudo. Ele não tem a criatividade que a gente pensa que ele tem. Só que nós precisamos resgatar a nossa imaginação, redimir ela, trazer ela de volta santificada e deixar com que o Espírito Santo use ela para falar o que está no coração de Deus. Amém? E ele está falando assim, então esse é um ponto. O segundo ponto que eu falei que por que a gente tem dificuldade? Porque a gente não tem sentado à mesa uns com os outros. Ou temos? Muito pouco. Então é esquisito. É esquisito sentar porque eu não consigo olhar você no olho. Eu estou tão acostumada a ficar assim, que te olhar na mesma altura dos olhos não é mais um hábito das famílias. Mas o Senhor está nos chamando para viver as verdades que Ele estabeleceu e nós temos que gerar e resgatar aquilo que é dEle. Então, se isso está acontecendo na sua casa, você precisa se posicionar, chamar a sua família, comer na mesa e falar, vamos conversar olhando nos olhos. Amém? Se a gente não treinar isso no natural, vai ficar mais difícil a gente fazer isso no espiritual. Faz sentido? Então, ele está falando de um estilo de vida. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderá à tua testa como filactérios. Tu escreverás as palavras, e aí ele vai. Estilo de vida. Fala assim, eu preciso ter um estilo de vida. De estar com Deus. E de envolver Deus em tudo na minha vida. Para que eu possa avançar no que Ele tem para mim. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você hoje, se você estiver anotando, é andar junto. O tempo todo com Deus. E eu vou correr aqui. O segundo ponto... Eu quero que você anote 10 minutos, que eu ia fazer um exercício com vocês, mas não vai dar tempo. Eu quero que a gente vai pular uma passagem. E a gente vai para a história de Gálatas. A história de Gálatas é o seguinte, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está num momento de muita frustração com os Gálatas, porque... Como é que você entende isso? Quando você estuda a carta inteira, você vai ver que ele está chamando a atenção deles
porque eles estavam voltando às práticas anteriores. Então, era um povo que vinha se tornando religioso. Inclusive, era um povo que estava misturado entre judeus e gentios, e os judeus começaram a obrigar os gentios, inclusive, a se circuncidar. E Paulo escreve essa carta para resgatar os fundamentos e falar, não, gente, espera aí. A lei é boa, mas ela serviu de tutora para aquele tempo antes de Jesus, para que eles soubessem o caminho que eles tinham que andar, para que eles fizessem as coisas certas. Mas quando Jesus vem, ele cumpre toda a lei, e agora não há esforço que vocês possam fazer para andar nos caminhos de Deus. Só há uma forma de chegar ao que Deus tem. Se vocês estiverem em Cristo, é por meio dele em vocês que vocês vivem. Aí lembra dos frutos da carne, das obras da carne, dos frutos do Espírito? Nessa hora ele está explicando isso, ele está falando, olha, se vocês voltarem à lei, o que a carne produz, o esforço humano, é isso, isso, isso. É lascívia, é imoralidade sexual, tudo que está lá nas obras da carne. É a posição que vocês estavam antes, mas se vocês andarem no Espírito, entendendo que é por Jesus que vocês podem chegar em algum lugar, aí os frutos de vocês serão paz, longanimidade, amor, benignidade. Tudo bem? Então, Paulo está chamando a atenção nele, chamando a atenção deles. Abre comigo no verso 14 de Gálatas. No capítulo 4, a gente vai ler o verso... Nós já lemos esse, né? Já lemos esse? Não? Tá. Não, eu que abri errado, desculpa. Até olhar para ir mais rápido. Você abriu em Gálatas, então? No verso 4... Você está com frio? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma chacoalhada nela. Esquenta ela aí. Fala, acorda, que no frio dá sono. Eu quero te chamar a atenção, algo muito, muito mesmo. Se eu puder te pedir que a sua atenção esteja aqui, eu vou resumir. Paulo, nessa parte do capítulo 4, ele está chamando a atenção deles. Tipo assim, eu vou trazer com as minhas palavras. Cara, o que está acontecendo com vocês? Vocês me receberam no momento que eu estava enfermo. A minha enfermidade não serviu de julgamento. Vocês não me julgaram. Mas vocês receberam a ministração do evangelho que eu tinha para vocês. E, de repente, vocês não são mais os mesmos. Vocês estão perdendo aquela paixão, vocês estão perdendo aquilo que a gente gerou juntos. O que está acontecendo? E aí, Paulo, no verso 19, ele fala assim, meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Eu fico imaginando Paulo escrevendo essa carta, e ele se depositando em oração e intercessão por a vida daquela igreja. Para quê? Qual era a intercessão de Paulo? Para que acontecesse o que na vida deles? Fala, Cristo fosse formado neles. Que Cristo fosse gerado neles. Sabe, existem alguns momentos que a sua vida, que Deus vai te chamar, e talvez seja até hoje, talvez Ele já esteja te chamando, para você entrar nessa oração intercessória, e que Paulo usa a analogia de dores de parto. Sabe o que ele está falando? Existe alguém ou algo que vai nascer, mas vai ter um preço a ser pago. Vai doer para nascer. E você precisa entrar em intercessão dessa que dói lá no fundo, que é intensa. Existem coisas na nossa vida que, se não tiver oração como dores de parto, o filho não nasce. Em que momento da sua vida você está? E existem coisas na nossa vida que não acontecem
Porque Cristo não foi gerado em nós. Tem alguma área da sua vida que não vai, que não evolui, que está sempre difícil, você está sempre voltando no mesmo ponto? Para pensar se Cristo habita nessa área da sua vida. Se você lida com ela como Cristo lidaria, ou se você ainda lida com ela como o velho homem. Provavelmente, se os resultados são ruins, se são sempre os mesmos, você está lidando com a mentalidade do velho homem. Então, Deus está nos chamando, o segundo ponto, para que a gente possa orar, para que Cristo seja transformado em nós. Coloca para mim os slides rapidinho, Isaías. Eu estava orando e Deus me deu um insight, eu fiz um ciclo que eu queria explorar mais com você, mas se você quiser tirar a foto numa outra oportunidade,